aos pés do Mestre, Evangelho Diário. Comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 9, numa terça-feira, dedicação da Basílica de Latrão, Catedral de Roma. Portanto, é festa, ofício festivo do comum da dedicação. Eu convido você a ter em mãos a palavra de Deus para nós meditarmos o Evangelho de João, capítulo 2, versículo do 13 ao 22. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façai da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, se nós observarmos o versículo 15, o Senhor diz bem assim: fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. O Senhor Jesus foi ao templo e se deparou com um verdadeiro comércio na casa do Pai dele, do nosso Pai. E o Senhor Jesus não agiu rapidamente, igual muitas vezes nós fazemos e erramos. Nós observamos que ele fez, então, um chicote de cordas. Teve todo aquele tempo dele fazer o chicote. Observou, ficou olhando o que eles faziam. Enquanto isso, ele foi trabalhando aquele chicote. Em seguida, o Senhor Jesus usou aquele chicote e expulsou todos do templo. Porque o próprio Deus disse: o zelo por tua casa me consumirá. E a casa do nosso Deus não é uma casa de comércio. Nós bem sabemos, não adianta nós querermos cobrir o sol com a peneira que os raios vazam. Nós sabemos que está assim, de igrejas por aí, que pedem um dízimo altíssimo, que exige dos fiéis muito dinheiro para que eles participem. Dizem ainda que, se depositarem dinheiro, receberão em milagres e prodígios e graças do Senhor. Mas nós sabemos que a graça de Deus não se compra. E que os milagres também não se compram. Que o Senhor dá de graça. Por isso que a nossa igreja é rica, é santa. É a primeira igreja, aquela que foi fundada em Pedro, a pedra, o nosso primeiro Papa. Eu sei que se eu quiser dar uma moedinha de R$1 no meu dízimo, ela será bem aceita. Assim como um que der R$100. Portanto, o Senhor disse: o zelo por tua casa me consumirá. Vai do meu coração saber o quanto eu devo doar para a igreja, para o bem-estar da igreja, os pagamentos e assim por diante. A manutenção.
e saberei o quanto eu posso ajudar e acrescentar na casa do Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.